Olá, alunos e alunas. Vamos dar continuidade ao nosso segundo vídeo. Houve alguns errinhos de distração minha com relação ao NTF1 e NTF2 no vídeo anterior, mas isso aí vocês tiram pelo próprio documento que está lá no NTF2. Nós vamos falar agora sobre a questão da estabilidade e flutuação das embarcações. Vamos tentar fazer uma apresentação bem rápida para ser melhor compreendida em relação ao que está na nota de aula. Mas vocês imaginam o seguinte: se eu tenho aqui uma determinada caixa d'água, certo? E aqui nós temos um nível da água. Vamos imaginar a hipótese que eu tenha uma pessoa nadando aqui no fundo dessa caixa d'água. Ok? Então posso perguntar a vocês qual seria a pressão que age sobre a cabeça do mergulhador que está a alguma determinada profundidade H, do nível da superfície da água. Então todo mundo viu isso não só na cadeira de mecânica dos fluidos, mas também nas cadeiras de hidráulica. Vai saber que a pressão que age no indivíduo aqui seria dada pelo gama da água vezes a altura H. Okay? Onde esse gama da água nada mais é do que a massa específica da água vezes a aceleração da gravidade. Ok? Bom, o que acontece então quando eu coloco, ao invés de, por exemplo, um indivíduo, que tem uma cabeça, né, um objeto? Vamos imaginar que aqui, ao invés disso, eu tenho colocado um bloco maior. Aqui então vamos ter o nível da água. E aqui vamos colocar um determinado objeto. Um cubo. Um determinado cubo. Okay? Dá para observar. Veja que um cubo tem uma determinada área aqui, a gente possa ver só a transversal, mas seria uma figura mais ou menos assim como essa. Que tem uma área conhecida e uma altura H. Portanto, o volume desse cubo é A vezes H. O que acontece, então, neste cubo, é que a pressão resultante na parte superior, já que ele tem aqui uma certa altura H, a pressão que resulta na parte superior é diferente, ou seja, é inferior da que resulta na parte inferior da base desse cubo. Por quê? Porque essa parte superior está sujeita a uma altura H1 menor, enquanto que a parte inferior está sujeita a uma altura, uma profundidade de água H2 maior, onde H2 menos H1 é igual à profundidade do próprio cubo H. E o que é o impulso de Arquimedes? O impulso de Arquimedes é exatamente a pressão resultante. Então, se você pegar a pressão, então aqui, por exemplo, na parte inferior do cubo, nessa parte, nós teremos uma pressão em P2 que é dada por gama H2. Enquanto que na parte superior do cubo, essa parte aqui, nós teríamos uma pressão P1 que é dada por gama vezes H1. O que seria a força total agindo? O produto da pressão pela área, que pressão, força sobre área, logo, força seria igual a pressão vezes a área. Certo? Então, a força F1 que age na parte superior, na aresta, na tampa superior do cubo, a F1 aqui, e aqui vamos colocar a força F2. Nas laterais, como são simétricas, as pressões se equivalem e se anulam. Nós não teríamos uma diferença porque as pressões nas laterais são iguais, bastante simétricas, se anulariam.
Mas veja que a força F1, que age na tampa superior, seria gama H1 vezes a área A superficial do cubo. E F2 seria igual a gama H2 vezes a área A. Então a força resultante seria a diferença, seria a diferença de F2 menos F1. Porque H2 é maior do que H1. Então a força resultante seria igual a força resultante FR seria igual gama H2A menos gama H1A. Em outras palavras, a gente pode botar força resultante, bota gama A em evidência, fica H2 menos H1. Mas quem é H2 menos H1? É a própria altura H. A própria altura do cubo. Certo? Então esse produto aqui, A vezes H, nada mais é do que o volume submerso. Então essa força resultante é chamada o empuxo de Arquimedes. Em outras palavras, o empuxo de Arquimedes é exatamente o gama da água vezes o volume que está afundado ou submerso da estrutura. Trazendo isso então agora para explicar a questão da estabilidade dinâmica das embarcações, do navio. Vamos então apagar, então vocês já entenderam, isso aqui todo mundo já conhece desde o segundo grau, que o empuxo de Arquimedes seria o produto do peso específico da água vezes o volume da parte submersa, o volume submerso do fluido. Então vamos para cá explicar agora o que é que acontece com o navio. Um navio, rapidinho aqui, para a gente tentar desenhar a seção relativa aqui. E vocês entenderem melhor o que acontece dentro da nota de aula. E o que é o princípio de... O navio o estudo se dá pela simetria, pela parte relativa à seção transversal da embarcação. Se considera a maior seção transversal, que é a seção da boca do navio. Então aqui nós teríamos um navio, botar sempre essa simbologia. Aqui o pau de carga, aqui a altura das cabines. Vamos passar aqui a linha de água. Ok? A linha de água. E aí nós teremos a seguinte coisa. O peso total do navio vai ter uma força que vamos chamar de peso do navio W. Ele vai se aplicar no centro de gravidade global da embarcação. Esse centro de gravidade da embarcação, para que o navio esteja flutuando, ele vai estar em algum ponto por aqui por cima, acima do nível da linha d'água. Então vamos dizer que esse aqui seja o centro de gravidade, o CG, centro de gravidade, como está de preto, e me parece que quando a gente está no canal do YouTube fica um pouco melhor se a gente coloca a visão de as cores no preto. Então aqui é o centro de gravidade. Então no centro de gravidade vai se aplicar o quê? O peso W da embarcação. W. Esse aqui, o peso W, para não confundir aqui, o peso W se aplica no centro de gravidade da embarcação. Mas onde é que se aplica então o chamado empuxo de Arquimedes? O E, nós vimos anteriormente. Vai se aplicar exatamente na parte submersa do navio embaixo, ou seja, nesta área aqui. Esta área vai ter um centro de gravidade, certo? Que vai chamar baricentro, B. Então, bem aqui, mais ou menos no centro de gravidade dessa área, nós teremos a aplicação do empuxo de Arquimedes, E. Agora, como é que se dá a estabilidade dinâmica, né? A estabilidade de flutuação na embarcação?
Vamos supor então que uma onda vem e bate aqui no navio. O que é que acontece? Ele vai receber o impacto de lado e vai adernar um pouco. Ele vai fazer isso. A embarcação vai fazer isso. Vamos tentar melhorar aqui o meu desenho. Continuando aqui o nível da água. Então o que é que ocorre? Vamos tentar ver se o nosso desenho fica para ilustrar melhor para vocês. Aqui vamos ter o eixo de simetria da embarcação. Que era esse eixo de simetria aqui. O que ocorre quando o navio aderna? O centro de gravidade permanece nesta posição. E aqui continua se aplicando o peso total do navio, W. Mas acontece que a posição do empuxo de Arquimedes, que antes se aplicava no baricentro dessa figura, vai se deslocar um pouquinho para cá. Vamos dizer que seja esse ponto, para poder ficar estável. Então aqui vai se aplicar, ou seja, essa fatia que antes, por exemplo, quando ele estava completamente na vertical, a simetria do eixo, essa área aqui, submersa, era exatamente igual a esta área aqui. Agora, nessa situação é diferente. Esta área entre o eixo de simetria e essa parte da embarcação vai ter uma área menor do que esta área aqui. Por isso que o baricentro chamado B, esse ponto aqui, onde se aplica o empuxo de Arquimedes, o empuxo de Arquimedes se aplicando aqui, sai de uma posição chamada B, vem aqui B, para uma posição B1. Para uma posição B1. E o empuxo vai se aplicar sempre no baricentro final dessa figura que está submersa. Por essa figura que eu coloquei aqui, esse empuxo de Arquimedes vai se deslocar para cá. Deixa de ser aqui e se desloca para cá. Ora, minha figura está muito mal feita, né, na coisa, mas dá para vocês perceberem que se eu prolongar isto aqui, forçando a barra um pouquinho, na prolongação de B1, numa vertical, vai cruzar o eixo de simetria nessa posição bem aqui, chamada ponto M ou metacentro. Nesta situação, o que é que ocorre? Criou-se um binário. Por quê? Porque aqui eu vou ter o W apresentado aqui nesse ponto, que é o centro de gravidade da embarcação, e o empuxo de Arquimedes empurrando ele para lá, empurrando para frente, né? E, na verdade, o impulso de Arquimedes para que a embarcação flutue, W seria igual a E. Né? Então, você tem aqui um binário que uma figura, um empurrando para cá e o outro para lá. Existe um braço de alavanca Z, um braço de alavanca aqui podemos chamar de Z, que é um braço de alavanca estabilizador. Ou seja, após retirar a passagem da onda, o navio volta para a posição normal em função desse binário. Qual seria a condição em que o navio adernaria completamente? Seria uma condição de adernação em que o navio viraria para cá, mas o deslocamento de B para B1 não seria suficiente para criar esse binário estabilizador. Vamos imaginar que o navio fizesse uma coisa mais ou menos desse jeito assim. Bem mais que tivesse. Aqui o centro de gravidade, o centro de gravidade bem por aqui assim. O nosso desenho está um pouco meio ruim, mas vamos forçar a barra aqui. Tentar. Não dá? E esse B saísse para uma posição bem aqui, posição B1, onde vocês veriam que aqui eu teria o W da embarcação e o impulso de Arquimedes aplicando para cá. Note que se eu prolongar na vertical, o ponto do metacentro que vai encontrar com o eixo de simetria, no ponto M, está abaixo do centro de gravidade.
Em outras palavras, aqui eu vou ter um binário, uma força neste sentido, uma força neste outro aqui, que vai fazer o quê? A embarcação tombar completamente, adernar completamente, que se diz. Então, quais são as situações que nós temos? Se o ponto M, qual é o limite de estabilidade da embarcação? Se o ponto M, chamado metacentro, que é sempre a passagem do baricentro, numa posição do baricentro, numa vertical, cruzando com esta simetria, se esse cruzamento se dá acima do W, o equilíbrio é estável. Se coincidir exatamente em cima do W, que é o que acontece, por exemplo, nos caiaques de competição de Olimpíadas, etc., ele é indiferente, porque ele vira ou desvira, né, numa posição de acordo com o próprio piloto, né, da coisa. Agora, se ele adernar suficiente, com demais, como por exemplo aconteceu naquele filme Destino de Poseidon, né? Vocês devem ter visto aí no YouTube, na coisa. É um navio que pega uma onda provocada por um tsunami, da coisa, e ele aderna, e nessa circunstância adernou demais, de tal forma que o equilíbrio, o ponto do baricentro ficou abaixo do centro de gravidade, criou-se um binário instável, então houve uma adernação, que é exatamente a questão do equilíbrio instável. Então, isso aqui foi só para ilustrar, e na nota de aula está explicada um texto um pouco mais prolongado, inclusive com uma formulazinha, não nos interessa exatamente para o dimensionamento das obras portuárias, mas para vocês terem uma ideia de o que é o sentido do equilíbrio de flutuação numa situação estável, numa situação indiferente e numa situação instável. Ok? É isso.